FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão Luiz Marquesan. Baldan, sempre presente nesta terra. E Marquesan, a marca da terra. Olá, boa noite. No programa FATEC Projetando o Futuro de hoje, vamos aprender como obter a cooperação das pessoas nas empresas e nas corporações. Qual é a diferença entre líder e gerente? Como discordar das pessoas sem gerar ressentimentos e desgastes no relacionamento. E um dilema que tira o sono de gestores e empresários. Por que eu pago 100% do salário do colaborador e não recebo os mesmos 100% de eficácia do trabalho dele? Para responder a essas e outras questões, no programa de hoje vamos conversar com um especialista em liderança, inteligência interpessoal, comunicação eficaz e inteligência emocional, Aristeu da Silva. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Baldan, parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. Olá, estamos de volta e hoje vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com especialista em liderança, inteligência interpessoal, comunicação eficaz e inteligência emocional, Aristeu da Silva. No programa da semana passada, Aristeu comentou o tema da primeira das duas palestras que ele ministrou na FATEC de Matão Luiz Marquesan. O tema foi como controlar as nossas preocupações e ansiedades. Já no programa de hoje, Aristeu comenta o tema da segunda palestra, que é como obter a colaboração das pessoas nas empresas. Esteves, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês novamente no programa aqui FATEC Projetando o Futuro. É um privilégio para nós estarmos aqui participando. Viemos aqui para ministrar uma palestra aos professores aqui da FATEC Matão, para que a gente tenha melhores resultados quando se trata de ser humano, né? Ser humano, ele pode ser a solução da nossa vida, como pode ser o problema, depende da maneira como a gente conduz. E quem tem habilidade de condução de pessoas, com certeza é dominador de uma grande arte. Até, se você me permitir, ó, tem até esse livro aqui, ó, do Jamil de Albuquerque, A Arte de Lidar com Pessoas, ou seja, lidar com o ser humano realmente é uma arte. E quem quer ter resultados tem que se preparar, Esteves. Porque se a gente for simplesmente pelo feeling, né, pelo instinto, a gente vai se dar bem com quem a gente ama somente, né? Agora, aquelas pessoas que geram algum tipo de transtorno na gente, que acaba nos dificultando aí na parte da nossa liderança e do relacionamento, a gente acaba, às vezes, até expulsando as pessoas da nossa vida. Só que algumas pessoas, às vezes, não tem como expulsar, né? Porque, às vezes, é um sócio em potencial, é um aluno, é um cliente em potencial, é um parente, e aí, como é que eu faço? Então, tem pessoas que, às vezes, são pessoas difíceis na nossa vida, então a gente tem que saber lidar, inclusive com essas pessoas, dada a premissa de que eu não posso excluir as pessoas da minha vida. Se fosse assim, a gente excluiria e ponto, né? Mas a realidade não é essa. Então, cabe a nós, que precisamos da cooperação das pessoas, nos prepararmos para isso. E é isso que a FATEC Matão está fazendo aqui através do curso de gestão de pessoas e também aqui a nossa empresa Mastermind. A gente foca nisso, na preparação de pessoas. E principalmente o empresário, porque o empresário hoje, ele paga 100% do salário do seu colaborador, só que a pergunta é, ele tem 100% de retorno? Existe um estudo que apenas 10% dos seus colaboradores fazem mais do que lhe é pedido, mais do que é combinado.
Infelizmente, a grande maioria não faz. Aí a pergunta, a culpa é do funcionário? Se eu disser que a culpa é do funcionário, do colaborador, o que eu vou fazer? Eu vou demiti-lo. E aí eu vou colocar outro no lugar. E a gente tem um fato bastante interessante do Henry Ford, que inclusive foi um dos estudados por Napoleon Hill, que é o maior pesquisador de comportamento humano, que inclusive é a base do nosso treinamento. Ele foi fazer uma entrevista com o Henry Ford. Por que o Henry Ford deveria demitir um funcionário que deu um prejuízo de $60 mil para ele? E aí o Henry Ford estava sendo assediado para mandá-lo embora, através dos seus gerentes, porque os gerentes viram o erro daquele colaborador e falaram assim, vamos mandar embora. E aí o Henry Ford falou, não, eu quero falar com ele antes, quero conversar com ele e fazer algumas perguntas. E foi lá e fez algumas perguntas, o porquê que ele errou naquela linha de produção. O funcionário, Esteves, ele respondeu de uma maneira que ele não errou a propósito, ele errou tentando acertar. E é isso que às vezes a maioria das pessoas faz, elas erram tentando acertar. O que o Henry Ford fez? Manteve no cargo aquela pessoa. Os seus gerentes foram questionar, mas por que você não mandou embora aquela pessoa? Ele te deu um prejuízo de $60 mil, hoje nós estamos falando aí quase $300 mil. O que significa isso? Ele disse o seguinte, se eu tirar essa pessoa deste setor, eu vou ter que pôr outra no lugar, vocês concordam? Sim. A outra pessoa que eu colocar é nova no setor, ele corre o risco de cometer o mesmo erro que essa pessoa acabou de cometer. Aí é tirar lição do fracasso, ou seja, gerar o aprendizado. Esse erro ele não comete mais. Então, olha a visão de Henry Ford na linha de produção do carro, ou seja, ele diminuía cada vez mais a sua rotatividade, que hoje a gente chama de turnover, né? Ou seja, diminuir a rotatividade dos meus colaboradores. Porque é muito fácil eu pegar um colaborador e mandar para o RH. Só que a pergunta é, quanto tempo levou para que você treinasse esse colaborador para ele chegar a um ponto que fique bom para você em termos de entrega de tarefas, de atividades? Você investiu quanto tempo e quanto financeiramente custou a preparação desse colaborador? Aí você acaba cortando ele por não dar uma oportunidade ou por falta de preparo seu como gestor, ou porque você não dividiu ele de setor, por exemplo, aproveitar em outro setor, porque às vezes ele não é bom naquele setor. Então a gente tem que começar a entender duas coisas importantes. Primeira delas, o ser humano tem a parte comportamental dentro da minha empresa e tem a parte técnica, são dois critérios de avaliação. A parte técnica é a sua habilidade de manuseio, de lidar com a peça, de prestar o serviço com qualidade. A parte comportamental é o dia que ele não chega bem, que ele brigou com a esposa, que ele está mal, que alguém da família está doente. Se eu não tiver essa percepção e não cuidar da parte comportamental dele, não adianta. Eu nunca vou ter uma empresa 100% com funcionário 50%. E nós, seres humanos, aí sem exceção, nós temos 4 emoções, Esteves. Raiva, medo, alegria e tristeza. E tem dia que a gente está alegre, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está com raiva, e é assim que funciona. E se eu não souber lidar com essas emoções, o que vai acontecer? O nosso colaborador, às vezes ele não tem essa habilidade, mas nós gestores, nós professores, nós líderes, a gente tem que saber lidar com essas 4 emoções dos nossos colaboradores. Aquele que tiver essa habilidade vai inclusive lidar com pessoas difíceis, que nós começamos a falar aqui no início da nossa fala. E algo interessante, Esteves, uma pessoa difícil, na verdade, ela só está querendo chamar a atenção. Olha, eu existo. E às vezes é o jeito bruto dela de se manifestar. Às vezes ela fala o que ela pensa, ela é aquela que não tem papas na língua, é aquela que não leva desaforo para casa, ou seja, é aquela que acaba incomodando, mas na verdade tentando se posicionar. E aí, o bom líder é aquele que sabe lidar com as suas emoções, com as emoções de seus colaboradores e também sabe lidar com pessoas difíceis. E às vezes essa pessoa difícil, ele pode ser péssima de comportamento, mas às vezes é um bom colaborador. Então a gente tem que começar a olhar o lado positivo dos relacionamentos. Mas, Aristeu, fica aquela dúvida, né? Agora, como discordar das pessoas sem gerar ressentimentos e também desgaste no relacionamento? Nós vamos para o intervalo e na volta, Aristeu joga luz sobre esse questionamento.
Bem, estamos de volta e na saída para o intervalo nós deixamos a seguinte questão em aberto: como discordar das pessoas sem gerar ressentimentos e desgastes no relacionamento? Aristeu, a dosagem do poder na abordagem parece ser o melhor caminho, né? Senão a gente corre o risco aí de gerar mais ressentimentos ainda, né? Não é mesmo? É muito comum, Esteves, porque o que acaba acontecendo? A gente tem que se posicionar. Aquela pessoa que não se posiciona, ela é tida como boazinha. É aquela que fala sim para tudo. E vou dizer algo, ninguém respeita quem só fala sim. Quem só fala ok. Então, tomar cuidado com isso. Se você está num cargo de liderança, de gestão, você tem que se posicionar, você vai ter que colocar a sua opinião na mesa. Só que às vezes a gente está tão afoito em querer nos posicionar, em querer ter razão, que a gente acaba, nesse contexto, passando do ponto. Ou seja, às vezes a gente usa muito a nossa autoridade como pai, como professor, como gerente, como líder, como dono do negócio, e a hora que a gente vai dar o feedback para a pessoa, vai dar a nossa opinião, a gente passa do ponto. Aí é uma analogia importante. O mar, ele está sempre abaixo dos rios, Esteves. E o dia que ele resolve ficar acima, ele faz estrago. Aí é o tsunami. Então, nós como gestores, como líderes, que tem um cargo, que tem uma função, a gente tem um poder na mão. A gente tem, às vezes, a caneta na mão. Então, nós temos que saber que quando nós formos discordar de alguém, a gente não pode passar do ponto. E como fazer isso, então, Aristeu? A pergunta é: para que todo ser humano receba um feedback, receba uma opinião com mais suavidade, a gente tem que, no mínimo, abrir o coração da pessoa primeiro. Então, quando a pessoa emite a opinião dela, Esteves, o que ela está fazendo? Ela está enfrentando um dos maiores medos do ser humano, que é o medo de ser criticado. Ou seja, só dela manifestar a opinião dela, ela já está sendo heróica, ela está sendo heroína. Então, ela tem que ponderar isso. E aí a dica é, isso que a pessoa falou, pondere, fala, olha, que bacana que você tem a opinião assim, que bom que você pensa assim, olha, vendo dessa maneira, não preciso concordar com a pessoa, mas eu tenho que, no mínimo, respeitar a opinião dela, ser simpático com a opinião da outra pessoa, não significa que eu estou concordando, mas eu também estou valorizando. Então é a arte da diplomacia. É igual quando você vai conhecer um bebê recém-nascido, né, Esteves? A fama é, bebê tem cara de joelho, né? Já ouviu falar isso, né? Só que você vai chegar no bebê do seu amigo, da pessoa, vai falar assim, você pode até pensar que tem cara de joelho, mas você vai falar o quê? Que bonitinho, não é assim? Então, nessa hora, o que você está fazendo? Você está dizendo, olha, a tua opinião é bacana, é legal. E aí você diz da opinião dele, vê o ponto positivo da opinião dele, depois você coloca a sua. Essa é uma maneira de você continuar conduzindo reuniões de maneira estratégica, de maneira saudável. Inclusive, a gente treina isso, o empresário. Como que ele conduz uma reunião para resolver problemas, porque o problema gera estresse. Cada um quer defender o seu lado. E aí, se nós colocarmos falar sem pensar, o que a gente vai acontecer? Destrói qualquer relacionamento. Isso é no casamento, isso é na sociedade comercial, isso é com o cliente, isso é dentro da família. Então, se quer manter os relacionamentos, você tem que discordar de maneira amigável, ou seja, eu não preciso perder o amigo para ter razão. E aí, quando eu tiver que ter razão em algo que não vai alterar a minha vida, Esteves, é melhor ser feliz. Deixa a outra pessoa ter razão, porque o ser humano, ele sente necessidade de estar certo. Se você pegar a pesquisa de Maslow, um dos maiores psicólogos que já existiu, ele diz que o reconhecimento, o autorreconhecimento do ser humano é uma necessidade tão grande, é como de comer, de consumir o alimento. Então a gente precisa entender isso. Eu tenho que dar razão para a pessoa naquilo, na ótica dela, no ponto de vista dela, ela está certa. Talvez não no meu ponto de vista, mas a hora que eu for pôr o meu ponto de vista, antes reconheça o lado positivo da opinião da outra pessoa. Essa é uma dica interessante. Obrigado, Aristeu, pela sua participação aqui no programa FATEC Projetando o Futuro, que vai ficando por aqui. Na semana que vem, nós temos um novo encontro, sempre lembrando que é logo após o Jornal TVM. Uma ótima noite e até lá. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão Luiz Marquesan. Baldan, sempre presente nesta terra. E Marquesan, a marca da terra.